Seu Jorge canta lindamente uma canção que realmente é um verdadeiro hino aos afros brasileiros. E também cantado por Leci Brandão. Identidade. Presta atenção nessa música e veja se, lamentavelmente, você se encaixa nela. Por quê? Porque nós devemos combater o racismo de todos os lados. Nós temos a tradicional oposição ao povo negro, ao povo africano, espalhado por todo o mundo. A oposição caucasiana, a oposição branca. Mas e quando o racismo acontece mesmo dentro dos lares, das casas, do próprio afro-brasileiro? Olha, filho, não quero que você case com uma neguinha. Ô, filha, não vai casar com um negão não, viu? Tá na hora de clarear a família. E assim, piadas racistas, coisas sem graças, do tipo, você sabe quando preto sobe na vida? Não. Quando? Quando o barraco explode. Piadas ridículas que diminuem a qualidade, que depauperam, que humilham um povo simplesmente pela cor da melanina, pela textura do cabelo. Piadas racistas. Mas não fica só por aí a questão das piadas racistas. Não, existe as famílias e por mérito e por capacidade de afros brasileiros que, através da luta, da labuta, da persistência, da força, muitos afros brasileiros conseguiram sair da margem da pobreza e atingiram a margem da classe média e da riqueza. E é aí que nós começamos a refletir por que mesmo o indivíduo sendo negro, preto, afro, brasileiro, ele tem repúdio, ele tem uma espécie de nojo, preconceito e discriminação contra os seus patrícios. Uma coisa que ficou evidente no Brasil, e talvez no mundo, é esta pergunta: por que quando o negro alcança uma posição de destaque, como jogadores da seleção brasileira, jogadores de time de futebol ou sambistas, atingem o estrelato, o mundo de celebridade, muito dinheiro na conta, parece que eles esquecem que são negros e vão trazer para a sua prole ou junção familiar uma mulher branca. Aqui eu não estou pregando racismo contra branco. E também não estou fazendo apologia a não se relacionar com pessoas de outras etnias ou cor de pele. Jamais. Mas isto é para você pensar e refletir. Quer dizer então que a mulher negra, preta, quer dizer que a mulher afrodescendente, ela só tem valor quando você está na quebrada, no subúrbio, na periferia, na favela, na comunidade? Quer dizer que para namorar e para ter relações sexuais ou prazeres, é só a neguinha lá da favela, ou a pegada do samba, a pegada do pagode, não é? Ou as minas. Mas para casar e fazer filho, não, aí é necessário não um cabelo alisado com ferro, não um cabelo alisado com um creme
de pasta fria. Não um cabelo implantado como uma peruca. Não. Aí tem que ser um cabelo liso mesmo e de preferência louro. A cor da pele? Branca. A cor dos olhos? Azuis ou verdes. O nariz fininho. Tem que ser uma pele branca. Você já reparou? Não dá para entender se o negro, quando se torna famoso, ele quer uma pessoa branca do seu lado para exibir como um troféu, como uma conquista. Eu posso, eu cheguei. Qual a diferença? Você pode notar? Veja esta foto ou esta imagem produzida, que coisa linda. Olha só que beleza, este retrato dessa negra, que coisa magnífica. Mas, por que será? Virou uma onda, um modismo, de pessoas que se tornam jogadores de futebol, jogadores de basquete, atores de TV, políticos. Por que que, ao subir de patamar, o afro-brasileiro quer colocar ao seu lado uma pessoa branca? Há quem diga que é para ter uma base, uma estrutura, para ter ali um refúgio, para ter uma força, porque talvez a branca ou a família da branca tenha condições financeiras. Não está na hora de mudarmos esta história e de honrarmos a mulher preta, a mulher negra neste país também? Não está na hora de exaltar a nossa comunidade e tirar a mulher preta, a mulher negra também das comunidades? De onde você veio? Onde você está? Quem te ajudou? Quem te deu um pão para comer? Uma água para beber? Quem lavou as suas roupas sujas, as suas meias encardidas? Quem te deu o tênis? Quem te colocou um chinelo nos pés quando criança? Quem deixou de comer para te sustentar? Foi aquela nega, aquela preta velha, a tia, a avó, a mãe, a irmã, as vizinhas. E agora, quando pelos seus méritos, graças a Deus, pelas oportunidades que você cresce, você, ao invés de preservar a sua negritude, a sua afrodescendência, você se torna talvez esse tipo de negro ou este tipo de preto. Racista, preconceituoso, discriminador, um preto de alma branca, como canta Jorge Aragão e Leci Brandão. Acompanhe. Mas antes de falarmos sobre essa canção linda de Jorge Aragão, Identidade, eu também quero deixar registrado aqui, não é, o depoimento desta quilombola, não é, dado a UOL, não é, sobre algo que acontece no nosso país que talvez você não tenha noção. Você sabia que a Marinha do Exército Brasileiro invadiu o Rio dos Macacos, a região ali dos quilombolas, e tomou parte dessas terras conforme está narrado e dito por essa senhora, que foi espancada, vários negros abusados, estuprados. Em pleno século XXI, parece que voltamos ao século XIV, XV e XVI. Parece que o Brasil História parou no tempo. Parece que ainda os efeitos, os resquícios, parece que ainda Dom João VI e os feudais, os barões, ainda estão aqui no Brasil. E de fato estão. Veja o depoimento dessa moça que diz ter a sua família toda agredida e assassinada
pela Marinha do Exército Brasileiro na questão de tomar posses de terras dos quilombolas. Se você não sabia, fique sabendo agora e também pare e pense. Tá tudo bem? Tá tudo legal para você? A cerveja para você basta? O torresmo, o toicinho, a feijoada basta? O pagode, o cavaquinho, o tamborim basta? O pandeiro basta? As morenas lindas, não é? Com as suas curvas e a preponderância e a beleza e a sensualidade basta? Aí onde você mora? Para você está tudo certo, está tudo bom, não é? Será que está certo uma frase da canção da música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? É para você pensar e refletir. Será que basta-nos o futebol e é apenas o carnaval? É preciso pensar. É preciso levantar a comunidade afro-brasileira. Do jeito que está, não dá. O ciclo, o não vale a pena ver de novo, tem se repetido todos os anos, todos os meses, todos os governos, todos os dias, todas as semanas, sempre. Quando é que nós vamos dar o nosso basta a esse racismo estrutural? Fique com essa reportagem, que eu vou colocar agora para você também. E também eu quero que você pare, pense e reflita sobre a questão do nazismo, neonazismo, os posicionamentos e as falas do ex-presidente da República. A comunidade afro-brasileira e a comunidade israelita de São Paulo, pare e pense. Quais as forças vocês têm? A união que vocês têm para não deixar esse espírito indo-europeu nazista voltar à tona? Quem são os quilombolas para você? As terras com mais de 200 anos de documentos ali que comprovam isso. Mas o Bolsonaro disse que tem que acabar com essa brincadeira, que tem que tomar essas terras, invadir essas terras para o progresso. Seus condomínios, seus prédios, seus investimentos, a exploração do minério, as terras indígenas, como ele mesmo diz, cheio de minério, de ouro, de pedras preciosas ali, o garimpo, a agricultura, o gado. Para isso tem que tomar aquilo que não é dele. Tomar aquilo que não é de vocês. Tá certo? É justo? É coerente? Ou vamos ficar de boca fechada e vamos ficar de cabeça baixa como bonequinhos de presépio? Qual é o seu papel na sociedade afro-brasileira? Qual é o seu papel na sociedade judeu-israelita? Qual é o seu papel na sociedade, você que defende e é descendente de índios e do povo indígena? Vamos ficar quietos? Vamos ouvir? Vamos ficar parados? Pessoas sendo mortas? Em tantos lugares onde estão as maiores aldeias indígenas? Mas existe ainda um outro fator com relação aos índios que eu vou trazer numa próxima live, com áudio e tudo que você precisa para saber que muitas vezes, assim como existem, não é, ainda os capatazes, os feitores, aqueles negros com aquelas capas que caçavam os outros negros, assim como os negros da África, que também ganhavam dinheiro traficando os seus próprios irmãos e filhos para os brancos. Também existe sim, nos dias de hoje, em meio aos índios e seus líderes, aqueles que permitem o garimpo, aqueles que cometem genocídios com crianças que nascem com defeito, aqueles que
patrocinam, financiam toda também essa tragédia dos Yanomamis no Brasil. Nem todo índio é santo, nem todo negro é coitado. É preciso rever. É preciso haver investigação profunda. É preciso escancarar para o mundo. É preciso que a Rede Globo de televisão e todas as emissoras desse país não fiquem apenas de um lado. Mas é preciso ir lá na raiz do problema. É preciso estancar, cauterizar o tumor que está lá. Que não é só o homem branco, não. Aí tem dedo de pajé, tem dedo de líder das aldeias, que consente, que é ruim, que é um ditador lá dentro. Ah, você não sabe de nada. Como tem dedo também de políticos, de branco, da hegemonia branca, como tem dedo também de pastores, de ONGs que receberam 700, 800 milhões de reais para mudar a história dos índios e nada foi feito. A coisa é mais suja do que você pensa. Fique agora com esses vídeos, depoimentos, canções como Racionais, Negro Drama e também Eliana de Lima. Veja aonde você se encaixa, ok? Se você gostou, compartilhe essas minhas transmissões, ajude-me a crescer no YouTube, ajude-me a ter projeção, a ter visibilidade, a ter voz junto com você. Meu muito obrigado. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata nossa identidade. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Olha, boa noite. Eu sou de uma família que minha mãe teve 17 filhos aqui. E eu perdi 7 irmãos com a falta de políticas públicas e violência da Marinha de Guerra do Brasil. Eu perdi meu pai e perdi várias pessoas importantes da nossa comunidade. Aqui já teve situação que mulheres já pariu, a criança caiu, quebrou o pescoço, pessoas arrastadas por dentro da comunidade de corda e essa pessoa ser morto, e lá no Nina morreu com um problema de pulmão, né, o relatório.
Então, já teve vários tipos de violência aqui dentro. Tortura contra as mulheres, eu sou uma daquelas pessoas que teve 7 militares na entrada da Vila Naval, aí está na internet a gravação. Eu fui torturada, fui presa, só porque eu vinha para minha casa, então, assim, não é fácil para a gente ter acesso à rua, sabe? Não é fácil. Então, cada vez mais as violências aumentam, não só com a gente, como os mais velhos e os mais novos. E a falta de políticas públicas é uma das situações que está matando o nosso povo, né? E a gente já teve situação aqui de a gente ir ligar para a SAMU não vir, e, e no outro dia apareceu o carro do Nina com a gaveta só para retirar o corpo, né? Então tem omissão de socorro também para esses órgãos. E não é a primeira vez que eu tive o contato do presidente Lula. Eu já entreguei a cartinha na mão dele já umas 5 vezes. A outra vez foi na mão da presidência Dilma, umas 2 vezes também, com o governador do estado da Bahia, o ex-governador, os dois. Então, assim, cada vez mais a gente está perdendo nosso povo com a falta de políticas públicas, com a falta da demarcação e a titulação do nosso território quilombola pesqueiro e dos índios. Então, assim, tem momento que é omisso as pessoas dar socorro a gente, né? Então, hoje a gente está em 2023 e ainda existe comunidades que não tem iluminação pública, não tem água encanada, não tem rede de esgoto. Rose, Oi. oi, boa noite, Rose. Aqui é Leonardo Sakamoto, né? Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Só até para explicar para o pessoal que está nos acompanhando, Rose, que tem muita gente que não conhece Salvador, não conhece a região de Simões Filho, né? Onde fica o Quilombo, né? De Rio dos Macacos, onde você mora, onde você é líder, né? Só para tentar, e aí você me corrige se eu estiver errado, né? Aquela ocupação, aquela região quilombola, as famílias estão ocupando há mais de 200 anos lá naquela região, na mesma região, são centenas de famílias. E aí, o que aconteceu é que quando, durante da década de 60, né, instalaram a Marinha instalou a base naval de Aratu, aí começaram os conflitos. E aí, por conta desses conflitos, né, vocês acabam sofrendo violência e, ao mesmo tempo, vocês têm dificuldade de acesso a políticas básicas, como saneamento, água, escola, educação, saúde. É isso, né? Isso, quando a Marinha de Guerra do Brasil veio para a nossa comunidade, na verdade, a gente não é uma ocupação, a gente é dono da terra, abaixo de Deus. Em documento, a gente provou que tem mais de 200 anos, mas é muito além. E eles pegaram o Rio dos Macacos, que hoje eles estão retirando esse rio da gente, e a gente vai morrer se não tiver acesso ao rio. Eles vão passar um muro no rio para circular toda a área de água do rio e das fontes. Então, a gente não vai ter aquela cultura de pescar, enfim. Eles fizeram uma barragem dentro do nosso rio, expulsaram mais de 150 famílias, teve pessoas que morreram, e depois eles fizeram casa de militar, onde é a casa dos militares hoje, é a casa das nossas famílias, os barraquinhos das nossas famílias que foi tocado fogo, foi derrubado, sabe? E essa família foi torturada. Foi dessa maneira que a Marinha chegou aqui. Em 1969, meu pai ainda eles pegaram meu pai para poder trabalhar, para poder levantar essas casas. Meu pai e o pai de outras pessoas aqui também. E aí chegou os militares, a violência aumentou cada vez mais. Então, teve mulheres aqui que foi estrupada, teve mulheres que foi torturada, os homens torturados, eles botavam os homens para usar o outro. Nossa, aconteceu tanto tipo de violência aqui, e violência contra a criança. Eu, desde pequena, que eu apanho, sabe? Desde a minha idade de 7 anos, que eu apanho na beirada do rio, né? Eu apanho de homens mesmo, de meter a coronhada de arma na minha cabeça e eu desmaiar, sabe? Depois de eu de véia, eu apanhei de novo, em 2014. Então, assim, eles fizeram essas casas de militar, a violência aumentou cada vez mais, a gente ficou preso aqui dentro. A gente não tinha acesso à rua, E sabe? Rose, até o pessoal também, acho que em casa, ver mais ou menos quando a gente o relato da Rose, e acho que muita gente já ouviu falar da base de Aratu.
né, essa base, porque é o seguinte, é uma base que fica uma construção da Marinha, tem uma das construções numa das praias mais bonitas do litoral baiano. E só para vocês terem ideia, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma, o Temer, Bolsonaro, todos já passaram feriado em Aratu. É isso, né? Isso. A praia ali de Santo Tomé, aquela praia ali, tem uma parte daquela praia que os nossos pretos não podem chegar. Então, é separado. Eles circularam um pedaço da praia para eles e a gente não pode ter acesso. Ali, a base naval é uma área de quilombo também, né, que hoje, lá, ali próximo, tem o Alto do Tororó, né, que é um quilombo que eles tomaram toda a área de roça desse quilombo e ficou aquela muquequinha bem pouquinho assim, só as casas, o nosso povo dali não pode ter acesso à roça. Ali tem várias empresas que eles abriram mão para se instalar ali, destruindo a água, então aquela água ali é poluída, tá? Se for fazer uma fiscalização ali, vai ver que a água é poluída, a gente pega o pescado todo poluído, entendeu? Das empresas despejando dejeto dentro das águas, e, enfim, é desse jeito. A Ilha de Maré mesmo tem pessoas que estão nascendo com câncer, né? Então, assim, quando a gente chega nesse momento de desespero, é porque a gente perdeu tanta gente na família que não tem volta, mas a gente quer que nossos filhos, nossos netos, não passem o que a gente já passou. Rosê, Sabe? Nossos filhos hoje. Oi. desculpe, ia te perguntar se o presidente Lula deu algum retorno dessa vez. Você falou que não é a primeira vez que você entrega essa carta para ele, né? Isso, não é a primeira vez. Tem coisa nessas cartas que a gente não colocou tudo, né? Só a gente fez rapidinho. A maioria das pessoas da minha idade é analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever. O sonho da gente é aprender. Mas a gente pediu uma pessoa da comunidade para poder escrever. E, assim, não teve retorno dele até agora, e ninguém lá da presidência não entrou em contato comigo, mas tem os contatos da gente, que nessa carta aí tem um contato, e a gente espera que eles entrem em contato para mais pessoas não morrer, sabe? E cada vez mais a gente que está perdendo o nosso povo. E a falta de titulação e demarcação das comunidades quilombola e pesqueira e dos índios é o que está assassinando o nosso povo também. As políticas públicas não chegam, e tem uma parte do território que só mora a maioria idoso. Essa parte está isolado também, tem três vias de acesso que está nessa carta, uma é no fundo do território, a outra é do lado onde eu moro, que do fundo do território era o governo municipal para fazer, ele é omisso sobre esse assunto. Nas duas vias, que é o governo do estado, uma parte de uma via está impedida de fazer pela Marinha, e a maioria das pessoas que moram ali é idoso, precisa de socorro médico, precisa de a SAMU entrar e pegar. Às vezes a SAMU é omissa também quando a gente pede socorro a eles, né, que já teve situação aqui. Então, assim, a gente tem uma esperança que essas três vias de acesso sejam abertas. São pequenas, gente. A maior a maior do lado de cá do governo do estado, é 1.200 metros. Eles botaram uma empresa para poder trabalhar, só que essa empresa não está trabalhando de acordo com o que era para trabalhar, está muito lenta, já vai fazer 6 meses, essa via de acesso não foi feita. Do outro lado, onde Dona Olinda mora, esse lado aí está impedido de fazer pela Marinha de Guerra do Brasil, sabe? Então, assim, aqueles idosos estão abandonados, os nossos idosos estão abandonados. Não tem como a gente chegar nesses espaços e calar a boca, sabe? Não tem como, não, gente. A gente já perdeu tantos idosos aqui dentro com a falta de responsabilidade, tantos idosos que foi torturado, sabe? Minha avó morreu com 100 e poucos anos, ela morreu com a tortura da Marinha. Minha avó, ela ia resistir mais. Ela não resistiu, ela teve vários fuzil na cabeça dela, sabe? Circularam minha avó para poder derrubar uma casa da gente aqui. Então, assim, é desse jeito que a Marinha trata a gente. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, vocês têm uma segurança imensa que é a Marinha de Guerra do Brasil. Vocês pensem nas pessoas que eles botam como... local de batalha, que é o nosso povo, é a Marinha de Guerra do Brasil, os militares. Então, aqueles que não querem fazer,
aqueles que não querem fazer, o comandante dá ordem e ele tem de fazer, sabe? Lógico. Ele tem de fazer. São pessoas que a gente já deu aipim, banana e tudo a eles, e as mesmas pessoas voltam para me amarrar de fio, sabe? Me torturar, me jogar em cima de uma viatura, dois homens, um na minha cabeça, outro nas minhas partes, sentado, me escarrando em cima de mim, me espancando toda. Então, esses tipos de pessoas que eles é treinado para nossas vidas. O treinamento deles é isso aí, sabe? E as nossas crianças, elas andam 7 quilômetros para poder chegar no colégio. E quando chega no colégio é cheio de melado de lama, o transporte escolar não entra aqui dentro, é desumano, gente. É desumano sabe? Onde é a demais. saúde. Vamos fazer aqui uma cobrança, então, ao governo federal, não só ao governo federal, o governo da Bahia também, né? Aliás, os dois administrados pelo PT, para que olhem aí para essa comunidade. Disse a Rosimeire, eles não que justificassem, mas não é uma invasão, uma ocupação, eles têm a titulação da terra já garantida e mesmo assim tem sido alvo de violência. Rosimeire, vamos seguir acompanhando, por favor. Nos atualize e a gente aqui faz uma cobrança pública, não é, ao governo federal e ao governo do estado da Bahia, para que olhem aí para a comunidade quilombola, o quilombo do Rio dos Macacos. Eu queria só um segundo, assim, a gente só recebeu 97 hectares de terra, ou seja, o governo brasileiro mandou um recado para as mulheres do quilombo que a gente não pode parir, a nossa geração vai morrer, porque a gente tinha mais de 900 hectares, resumiu para 301, só foi demarcada 104 e titulada 97, tá? E o muro não deve existir no rio, o muro não pode circular na beirada do rio, aí pedindo o nosso povo ter acesso à água. A água é vida, a água é sangue, e a gente não tem como sobreviver sem água.